Sabe quando as coisas não saem exatamente como nós planejamos, como nós queremos? Muitas vezes nós traçamos um plano, traçamos uma rota e parece que a vida, as coisas acontecem completamente o oposto daquilo que nós planejamos. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Tem momento na nossa vida que é normal, nós traçamos planos, nós temos sonhos que seríamos de nós se nós não tivéssemos sonhos. E nós traçamos muitas vezes uma rota para alcançar aquele sonho. E às vezes a vida toma um rumo totalmente diferente, que na verdade é Deus mudando muitas vezes a nossa rota. E muitas vezes essas situações acontecem na nossa vida para nos ensinar a permanecer. Porque permanecer é uma escolha, é uma decisão. É quando exatamente acontece isso, da vida tomar um rumo totalmente diferente, quando as coisas não acontecem como nós queremos. Mesmo assim, nós escolhemos permanecer. É uma decisão. E muitas vezes Deus nos coloca nessas situações para tratar em nós isso, de aprendermos a permanecer nele. E é exatamente isso que Deus tem me ensinado nesses últimos 3 anos. Eu quero compartilhar com vocês um pouco desse processo que eu tenho vivido com Deus. Eu estou aqui em um momento completamente vulnerável. Eu não estava planejando gravar esse vídeo. Eu estava aqui, estou de mudança, então eu estava aqui, ó, tá tudo uma bagunça. Mas eu decidi parar para gravar esse vídeo porque eu senti o Senhor ministrando isso ao meu coração. Nesses últimos 3 anos eu tenho vivido um processo com Deus, onde Deus tem me ensinado a permanecer. Eu sempre fui uma pessoa muito inconstante, até na minha vida espiritual, principalmente na minha vida espiritual. Eu sempre fui muito determinada, persistente em muitas coisas, mas na minha vida espiritual eu sempre fui muito inconstante, tinha períodos de alto e baixo, e muitas vezes quando as coisas apertavam, eu fugia, eu tentava me esconder, sabe como Elias fez quando Jezabel ameaçou ele e ele fugiu, se escondeu por medo. E eu era assim, sabe? Eu era uma pessoa muito inconstante e eu acabava muitas vezes fugindo, querendo me esconder. E Deus, ele não tem negócio com pessoas que fogem. Deus foi atrás de Elias, disse: Elias, levanta, come e bebe, porque grande ainda é a tua caminhada. E sim, Deus vai atrás daqueles que ele levanta, daqueles que ele escolhe. Só que Deus não faz na nossa vida enquanto nós somos inconstantes. E é por isso que muitas vezes ele nos coloca em situações onde vai tratar em nós isso, sabe, do permanecer. Jesus disse em João 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele fala que só dá fruto quem permanece. E muitas vezes nós queremos frutificar, mas nós não permanecemos na videira, nós não permanecemos em Cristo. E sem Ele nós nada poderemos fazer. Voltando com essa questão do que Deus tem feito na minha vida nesses últimos 3 anos. Eu moro atualmente em Santa Catarina, mas eu não sou daqui. Deus me trouxe para cá. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar como que Deus me trouxe para cá, sabe? Mas não é o foco aqui. O que eu quero falar é que Deus me trouxe para aqui. Eu sou de Pernambuco e Deus me trouxe aqui para Santa Catarina. E assim tem sido 3 anos desafiadores. Eu não estou perto da minha família. Tem sido 3 anos totalmente na dependência de Deus. Tem sido 3 anos onde Deus tem me tratado, onde Deus tem tocado no mais profundo do meu íntimo. E hoje eu entendo, eu estava até conversando com meu esposo ontem, eu pensando, quando eu olho há 3 anos atrás, a pessoa que eu era, como eu era impossível Deus fazer, sabe? Era impossível que eu pudesse viver aquilo que Deus tem pra mim se eu fosse a pessoa de 3 anos atrás. E hoje eu vejo que foi um processo de Deus pra me amadurecer espiritualmente, pra me forjar, pra me ensinar, pra me tratar, pra me quebrar. Nossa, foram 3 anos muito intensos. Só Deus e eu sabemos tudo que Deus tem feito na minha vida e eu pretendo compartilhar isso com vocês. Mas o foco desse vídeo é o permanecer. E por que eu falo isso? Porque durante esses 3 anos não foi fácil pra mim.
Eu estou longe da minha família, eu me tornei mãe de primeira viagem, eu não entendia muito bem. Então, assim, sem rede de apoio, sem minha família por perto, tendo que lidar tudo só eu e meu esposo. E assim, nós no começo foi muito difícil para nós, porque nós não sabíamos como lidar com tudo isso. Enfim, e por muitas vezes eu quis ir embora. Por muitas vezes eu quis fugir, sabe? E Deus falava muito pra mim, não é o tempo. Eu tenho algo a fazer. Deus teve acho que um ano atrás, mais ou menos, quase 2... Eu tô olhando pra trás porque meu filho tá aqui. Quase 2 anos atrás, Deus falou conosco, comigo e com meu esposo, que iria exigir um nível de fé mais profundo da gente. E Deus nos colocou num processo muito dolorido, muito intenso, onde nós pensamos em fugir. Eu pensava em fugir o tempo todo, eu queria sempre ir embora. E todas as vezes que eu pensava em ir embora, Deus dizia, não, não é o tempo, eu ainda tenho algo a fazer. E por muitas vezes eu planejei, vou ficar aqui só mais alguns dias e vou embora. E quando já cheguei a comprar passagem para ir embora e eu perdi. E Deus dizia não, sabe? Mas em todos esses momentos Deus me sustentava e eu obedecia. Por mais que eu quisesse fugir, por mais que eu quisesse ir embora, por mais que eu quisesse fazer as coisas do meu jeito, mas Deus me sustentava e eu obedecia. Mesmo sem entender. No tempo eu não entendi, eu entendo muita coisa hoje, depois que... Não que passou, porque nós ainda estamos no processo, mas muitas coisas passaram, porque tudo são fases. E hoje eu entendo a importância de ter permanecido. E hoje eu entendo o porquê que Deus quis que a gente ficasse. Só que no tempo eu não entendia e eu questionava muito a Deus. E eu lembro que uma vez eu tava orando de madrugada. Nesse tempo meu filho era novinho e ele acordava muito e eu sempre orava de madrugada com ele no braço, tentando fazer ele voltar a dormir. E eu orava muito ali de madrugada, acho que foi o momento que eu mais orei de madrugada. E em um desses dias eu perguntando, Deus, por que o Senhor não permite que a gente vá embora? Por que o Senhor não permite? Eu queria muito poder estar perto da minha mãe, da minha família, sabe? Pra mim era como se fosse uma segurança. E eu perguntava muito a Deus, por que Deus não permite? Nesse dia eu tava nesse momento de questionamento. Por que o Senhor não permite que a gente vá? Por que tem que acontecer assim, Deus? E ali eu senti Deus falando tremendamente comigo. Nesse processo, é só você e eu, e mais ninguém. E ali eu entendi. Ali eu entendi. E eu decidi. Eu escolhi permanecer, por mais que eu não entendesse. E eu sempre queria compartilhar com pessoas próximas. É tanto que as pessoas próximas não sabem das coisas que aconteceram, sabem de algumas coisas, mas não compartilhei tudo, porque Deus falou, esse processo é entre você e eu e mais ninguém. E eu compartilho hoje, né, que depois que passou eu compartilho algumas coisas, mas eu nunca compartilhei tudo e nem na profundidade das coisas que aconteceram, mas que eu pude ver Deus em tudo. E assim Deus tem me ensinado a permanecer nele, a permanecer em obediência, por mais que não entenda. Eu estou aqui. Eu queria muito ter ido embora. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu queria muito ter ido embora. Eu vinha orando a Deus, perguntando, Deus, pra gente ir. E eu sentia no meu coração, meu Deus agora vai deixar eu ir, Deus agora vai deixar. Agora as coisas, sabe, vão acontecer pra mim do meu jeito, do jeito que eu quero. E recentemente, mais uma vez, Deus disse, é tempo de ficar. É tempo de permanecer. Eu entendo? Não. Eu não entendo. Eu só aceito. Nós temos que ter um coração obediente, disposto a obedecer, mesmo que seja contrário à nossa vontade. Mesmo que seja a resposta que nós não queríamos ouvir. Mesmo que a gente esperava uma resposta de Deus. É tempo de ir, é tempo de, sabe? É tempo de ir, é tempo de avançar. E aí Deus vai e fala, é tempo de permanecer. É tempo
de ficar. Não é tempo de ir. E as coisas muitas vezes vão acontecer assim na vida do cristão que está entregue à vontade de Deus, que está disposto a viver no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes, eu ouso a dizer que 95% das vezes, as coisas não vão acontecer como a gente quer. As coisas não vão acontecer como a gente espera. Mas é confiar que Deus sabe o que faz. É confiar de que do nosso jeito, no nosso tempo, as coisas não vão para frente. E não é que a gente vai permanecer na esperança de que vamos ter honra ou coisas do tipo, não. É o coração disposto a obedecer, por mais que Deus não faça o que a gente quer, por mais que Deus não faça da forma que a gente quer, por mais que Deus não faça no tempo que a gente quer. É confiar de que Ele sabe o que faz e mesmo que não aconteça nunca. É estar no centro da vontade de Deus com o coração disposto a obedecer mesmo assim. É permanecer. E permanecer, como eu já falei, é uma escolha. Nós decidimos, a gente acha que é questão de estar empolgado. Muitas vezes isso acontecia comigo. Eu estava empolgada, eu estava naquele calor do momento e ia com tudo. E depois que aquela empolgação ia passando, eu simplesmente desistia, eu parava. Quantos projetos com Deus, propósitos eu iniciei na empolgação, no calor do momento. E depois que passava aquele momento de empolgação, eu simplesmente parava, desistia, sabe? Não conseguia ser constante. Mas Deus tem me ensinado a ser constante. E isso é a maior vitória que nós podemos ter. É realmente essa transformação. Às vezes a gente acha que Deus nos coloca no processo para nos entregar algo físico, material, mas muitas vezes é só para nos tratar. Muitas vezes é só para nos transformar. Porque, gente, sério, se Deus entregar aquilo que Ele tem na nossa vida, nós sendo quem nós éramos, não tem como viver. Deus primeiro tem que transformar em nós, nos transformar na pessoa que nós precisamos ser para poder viver aquilo que Ele tem. E era isso que eu estava conversando com meu esposo ontem. Se eu fosse a mesma pessoa de 3 anos atrás, seria impossível de eu viver aquilo que Deus tinha para mim, aquilo que Deus tem para mim, seria impossível. E às vezes Deus nos coloca nesses processos para nos transformar. E eu não falo só de constância, sabe? Eu falo de muitas coisas que eu irei compartilhar aqui em breve. Deus tem colocado no meu coração de eu compartilhar aqui as coisas que Ele tem feito em mim. E eu peço perdão. Eu sei que o vídeo vai ficar tremendo, mas eu ainda não tenho um tripé para segurar o celular. E eu tô aqui na janela por causa da claridade, então eu tenho que segurar com o celular e com a mão. E a imagem vai ficar tremenda. Eu não tinha programado fazer esse vídeo. Peço desculpa, meu cabelo tá assanhado. Enfim, mas não olhem pra isso. Olhem pra mensagem, porque o que importa aqui não sou eu. E é por isso, muitas vezes eu deixei de gravar porque eu não tinha um cenário adequado, porque eu não tinha a iluminação adequada, porque meu cabelo não estava adequado. Mas não é sobre mim. Sabe, não é sobre você, é sobre a mensagem. E a mensagem, quando tem que ser entregue, não importa a simplicidade, a forma que ela vai ser entregue, ela só precisa ser entregue. E hoje a mensagem de Deus para a sua vida é: permaneça nele, permaneça onde Ele te colocou, permaneça na posição que Ele te colocou, no lugar que Ele te colocou, porque a obra ainda não está completa. Ele vai te mostrar quando for o tempo de ir. Ele vai te direcionar quando for tempo de avançar. Lá no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, eles só se moviam quando a nuvem com a presença de Deus se movia. Quando a nuvem se levantava, era tempo de preparar a tenda, mas eles tinham que esperar a nuvem se mover para que eles se movessem junto com a nuvem. Tá entendendo? Talvez a nuvem está se levantando. E quando ela se levanta, não é tempo de avançar. Não é tempo de ir. É tempo de permanecer e se preparar. É tempo de preparação. É tempo de permanência. E como que a gente se prepara? Permanecendo. Como que a gente se prepara? Permanecendo em Cristo. Permanecendo em Deus.
E quando a nuvem se levanta, é tempo de permanecer e se preparar. Não é tempo de permanecer e ficar parado. É tempo de se preparar, porque vai chegar o tempo da nuvem se mover e Deus vai dar a ordem para avançar. E Deus vai dar a ordem para se mover. Essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você no dia de hoje. Não é tempo de avançar, não é tempo de ir, é tempo de ficar e se preparar. E quando chegar o tempo de ir, Ele trará o sinal, Ele trará a direção. Não faça no seu tempo. Eu não tenho o que fazer no meu tempo. É no tempo de Deus. É na direção de Deus. É sobre a direção de Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Mais uma vez, desculpa o cenário, desculpa a péssima qualidade do vídeo, mas a mensagem precisava ser entregue. E eu espero que tenha falado ao seu coração. E se falou ao seu coração, curte, comenta, compartilha com alguém que está passando por um processo que precisa ouvir. Comenta aqui o que Deus falou ao seu coração e que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Até um próximo vídeo.